Boa noite a todos, mais uma vez. Sejam muito bem-vindos a mais uma sessão do webinar Ferramentas que te ajudam a publicar. Como sabem, é uma iniciativa organizada pela Sub-Região de Braga da Ordem dos Médicos e na semana passada terminámos o módulo 2, que contemplou a parte dos desenhos de estudos e publicação, e a partir de hoje vamos dar início então ao módulo 3, o módulo de análise de dados, com o tema Análise Univariada e Investigação Clínica. Nesta sessão vamos passar por pontos muito práticos, tipos de variáveis, como é que escolhemos o texto estatístico adequado, estatística descritiva e a própria visualização dos dados e, sobretudo, como interpretar e reportar resultados de forma correta. Vamos ainda clarificar um tema que costuma gerar bastante confusão, principalmente entre internos, a diferença entre significância estatística e relevância clínica. Antes de começarmos, quero relembrar-vos que podem colocar as vossas questões na aba de Q&A aqui em baixo e no final eu vou lendo e o orador com certeza responderá. Passando então ao que interessa, apresento com muito gosto o nosso convidado, o Dr. Luís Pacheco Figueiredo, médico especialista em urologia e professor auxiliar na Escola de Medicina da Universidade do Minho. É coordenador do Serviço de Urologia do Hospital Privado de Braga Sul, com atividade clínica dedicada à cirurgia minimamente invasiva, andrologia e oncologia urológica. Fez a formação específica em urologia no Centro Hospitalar Universitário São João, terminou em 2015 o doutoramento em saúde pública e é fellow do European Board of Urology. Desenvolve ainda investigação sobretudo em oncologia urológica, epidemiologia do cancro e inovação em cirurgia, com muitos projetos financiados e cerca de 50 publicações científicas. É ainda membro do Conselho Diretivo da Associação Portuguesa de Urologia e então da nossa subsecção regional de Braga da Ordem dos Médicos. Doutor Luís, muito obrigada por estar connosco, é um gosto enorme. Sem mais demoras, passo-lhe a palavra. Força! Obrigado, Joana. Boa noite. É um gosto, de facto, poder participar neste ciclo de webinars, uma excelente iniciativa da Ordem dos Médicos de Braga, que acho que ajuda a contribuir para a nossa literacia na área de investigação clínica, todos em conjunto discutirmos estes temas. O tema que foi escolhido para a sessão foi então análise univariada em investigação clínica, e basicamente em termos de objetivos da sessão, coloquei como objetivos fundamentais falarmos sobre como devemos classificar corretamente variáveis, compreender a distribuição e pressupostos estatísticos, aplicar análise estatística descritiva, selecionar testes estatísticos adequados e, finalmente, uma parte dedicada à interpretação de resultados com base em evidência. Começando então aqui pela parte inicial, pela descrição das variáveis. Quando nós decidimos desenhar um estudo e começamos a estabelecer quais são as variáveis relevantes que vamos incluir na nossa análise, devemos compreender a forma como vamos estruturar as nossas variáveis, se são variáveis qualitativas, se são variáveis quantitativas, a forma como vamos recolhê-las, e para isso é fundamental nós compreendermos bem a sua classificação e quais são as mais-valias e vantagens e desvantagens de cada uma das opções. Portanto, nós designamos variáveis qualitativas um, ou, ou- ou categóricas, quando são variáveis que têm ou duas ou mais opções. Por exemplo, se estivermos a falar de uma variável dicotómica, sim, não, é um exemplo de uma variável qualitativa, neste caso dicotómica. Podemos designá-la como nominal quando tem mais do que duas categorias, por exemplo, saber a ocupação de determinada pessoa, saber como é que foi o parto, em que nós vamos classificar com diversas classificações possíveis, e depois temos variáveis qualitativas, mas que podem ser ordinais, ou seja, que pressupõem uma hierarquia. E aí iremos ver mais à frente que depois, em termos de análise, a análise será distinta quando nós estabelecemos uma hierarquia. Por outro lado, temos as variáveis quantitativas, que nós designamos por discretas ou contínuas. Discretas quando não são, por exemplo, atribuídas casas decimais à variável, e variáveis contínuas quando podem assumir qualquer valor dentro de um intervalo de valores. Exemplo de uma variável discreta pode ser, por exemplo, o número de consultas, o número de internamentos. Não existe 0,5 internamento ou 1,5 internamento. A pessoa
Teve 1, 2, 3 dias de internamento. Uma variável contínua pode ser, por exemplo, um parâmetro analítico, como, por exemplo, o valor da creatinina, o valor da ureia, são variáveis contínuas. Como eu dizia, isto é importante. Parece algo relativamente básico, mas depois nós iremos ver mais à frente que, em termos de análise, esta informação é relevante. Outro ponto importante que convém aqui chamar a atenção: nós, sempre que possível, devemos recolher as variáveis da forma quantitativa. Porque se nós a recolhermos de forma quantitativa, nós podemos sempre transformá-la numa variável categórica ou qualitativa. Um exemplo, a idade. Nós devemos sempre recolher a idade como variável contínua, e depois, se quisermos, podemos dicotomizar, dizer homens mais de 65 anos ou mulheres com menos de 65 anos. Se nós a recolhermos já categorizada, nós vamos ter menos informação e já não conseguimos converter numa variável quantitativa. Portanto, isto são aspectos importantes quando nós iniciamos um estudo, porque se só nos apercebemos a posteriori das limitações que a recolha de dados teve, depois já não conseguimos modificar porque os dados já estão colhidos. Por isso, são de facto pontos relevantes. Depois, quando nós vamos começar a estruturar a nossa base de dados, a forma como nós vamos posteriormente analisar os dados deve ter em consideração, essa mesma estrutura dos dados. Se são dados independentes ou, por exemplo, são dados emparelhados. O que é que isto quer dizer? Dados independentes é quando nós temos cada medida para um determinado sujeito é uma medida que é independente da medida que é avaliada para outra pessoa. Dados emparelhados, pelo contrário, normalmente existe uma relação entre uma primeira medida e uma segunda medida, aquilo que muitas vezes nós designamos de medidas repetidas. Um exemplo é se nós formos avaliar no mesmo doente a evolução ao longo do tempo, por exemplo, da tensão arterial, de um parâmetro analítico, nós formos a avaliar, por exemplo, antes de uma intervenção e após intervenção, nós dizemos que são medidas repetidas e, portanto, consideramos que são dados não independentes, mas sim emparelhados. Novamente, isto é relevante porque depois, na análise estatística, vamos usar ferramentas diferentes quando consideramos que estamos perante medidas repetidas. E, finalmente, temos medidas, aliás, são dados que são recolhidos de uma forma que não é absolutamente independente, que podem ser sob a forma de clusters e que, não raras vezes, podemos não nos aperceber disso, e isso pode condicionar alguns enviesamentos na análise dos resultados, porque, na verdade, eles não são verdadeiramente independentes. Vamos imaginar, estamos a estudar uma determinada patologia e vamos a analisar essa patologia em diferentes unidades hospitalares. Os dados de cada um dos doentes não são absolutamente independentes, porque existe um fator agregador que faz com que determinado grupo de doentes numa certa instituição hospitalar seja diferente por comparação com outra instituição hospitalar. A forma como os doentes globalmente são abordados com aquela patologia, mesmo que nós estejamos apenas a avaliar um aspecto concreto na análise, um, tudo o resto que está à volta da forma como esses doentes são abordados nessa instituição faz com que esses dados não sejam verdadeiramente independentes. Nós chamamos a isto no fundo, uma agregação por clusters, e essa informação, novamente, é relevante para depois na interpretação que nós vamos ter dos resultados. Vamos pegar aqui, então, um exemplo clínico relativamente a esta descrição das variáveis que estivemos a fazer. Portanto, vamos imaginar um estudo do cancro da próstata. Se nós estivéssemos a falar da avaliação do PSA, nós chamávamos isto uma variável contínua. Se, por outro lado, estivéssemos a descrever a escala de Gleason, a escala histológica para o cancro da próstata, nós considerávamos uma variável, não, aqui já era categórica, mas era ordinal. Porquê? Porque nós temos um grau crescente de gravidade, de agressividade do tumor da próstata, portanto, o Gleason 6, 7, 8 pressupõe uma hierarquia, portanto, já é ordinal. Se estivermos a avaliar se o doente tem uma doença localizada ou uma doença à distância, com metástases, portanto, doente não metastasizado ou metastizado, nós aí já consideramos uma variável categórica, mas nominal. E, finalmente, se formos avaliar o número de consultas que estes doentes possam ter no contexto do tratamento do tumor da próstata, como eu dizia há pouco, é uma variável contínua, uma variável numérica, mas discreta, não contínua. Porquê? Porque nós não temos meias consultas, 1,5 consultas, 2,3 consultas, ok? Portanto, consideramos uma variável discreta. Passando então agora, à forma como nós devemos descrever a distribuição dos dados. Este é outro dos pontos importantes
porque toda a análise estatística que nós vamos tentar realizar posteriormente, depois da recolha de informação, depois de termos os dados na nossa base de dados, todo esse esforço de recolha de dados, essa base de dados, ao ser analisada, os testes estatísticos que nós vamos aplicar, um dos aspectos é perceber a distribuição normal, ou se existe uma distribuição que não é considerada distribuição normal, ok? Um, primeiro conceito, o que é isto da distribuição normal? Todos já ouvimos falar, e já devemos recordar destas curvas em ensino, em que, no fundo, a média, a módia e a mediana estão alinhadas pelo meio da curva, e que tipicamente tem esta forma que pode ser um bocadinho mais achatada ou menos achatada, mas que, na verdade, é simétrica a curva. Ou seja, no fundo, a situação em que existe uma maior frequência que nós identificamos na nossa base de dados é aquela que está alinhada pelo meio da curva ensino. Eh, Temos muitas variáveis na área da saúde que não têm verdadeiramente uma distribuição normal. Tem aquilo que nós chamamos uma distribuição assimétrica. E essa a distribuição assimétrica pode ter, como existe como se verifica aqui nesta imagem, uma cauda à direita, mas há outras situações em que tem cauda à esquerda, em que, portanto, a mediana está mais do lado direito da imagem e não do lado esquerdo, como acontece aqui. Finalmente, temos situações de outliers, que são a definição. Iremos depois ver mais à frente, mas basicamente a definição tem a ver com ter no fundo, 1,5 vezes o intervalo interquartil abaixo de Q1, ou seja, no fundo, é o que acontece aqui nesta situação, em que estamos perante outliers, que habitualmente são duas vezes o desvio padrão, ou mais de duas vezes o desvio padrão na posição negativa, em comparação com a média, ou para o lado positivo, em comparação com a média. Nessa situação, quando temos esses casos extremos na nossa distribuição, nós designamos como outliers. Estes outliers são importantes nós sabermos identificá-los, porque podem, pura e simplesmente, corresponder a um erro na recolha de dados, e por isso nós devemos fazer no fundo, esta avaliação, tentar perceber o que é que correspondem a estes outliers, mas na verdade podem não ser um erro, mas podem ser situações reais em que aconteceu um caso foge absolutamente àquilo que é o padrão habitual da distribuição de casos de doentes ou indivíduos saudáveis que nós estamos a estudar numa determinada variável. Aqui um exemplo, pegando novamente no cancro da próstata, doentes com PSA muito elevado, portanto, um tumor extremamente agressivo, ok? Pode ser um outlier naquilo que é a nossa recolha de dados de todos os doentes com cancro da próstata. Um, mas, no fundo, aqui a chamada de atenção é que os outliers nós devemos fazer uma análise inicial dos dados que recolhemos, e quando identificamos os outliers, habitualmente não são muitos, devemos olhar para eles caso a caso para tentarmos perceber se não poderá existir aqui algum erro que justifique e, portanto, ou corrigir esse erro, se não conseguirmos identificar, no fundo, o indivíduo e podermos reanalisar se a recolha de dados foi correta, não podendo corrigir, eliminar, se estivermos certos que corresponde a um erro. Hum, quando nós fazemos uma avaliação, se de facto a nossa distribuição de dados na base de dados é uma distribuição normal, podemos fazer uma análise meramente qualitativa, em que pedimos ao software estatístico para fazer um histograma, que são estas imagens que estão aqui representadas, e perceber se o histograma de facto tem uma distribuição simétrica, como aparece aqui azul, ou se tem uma cauda à direita ou uma cauda à esquerda, como falávamos há pouco. Apesar de esta análise qualitativa, que é muito, no fundo, a olho, olhar para a distribuição e perceber se existe a tal cauda à esquerda ou à direita, parecer algo relativamente arcaico, tem uma mais-valia importante. Nós sabemos que, estatisticamente, se utilizarmos bases de dados com muitos doentes, portanto, em que o nosso tamanho amostral é bastante elevado, pequenas oscilações na distribuição, se nós aplicarmos testes estatísticos, como este que aqui aparecem, o Shapiro-Wilk ou o Kolmogorov-Smirnov, para tentar avaliar se existe distribuição normal ou não,
com muita facilidade, o teste dá como estatisticamente significativo, indicando que não existe uma distribuição normal e, na verdade, é uma distribuição muito próxima da distribuição normal. E, portanto, não inviabiliza a utilização, por exemplo, mais à frente, de testes paramétricos. E, portanto, é relevante nós sabermos que olhar para a curva, para a distribuição do histograma, é um aspecto importante quando nós queremos caracterizar se existe uma distribuição normal ou não. Não nos vamos centrar exclusivamente nos testes estatísticos que podemos aplicar. Existe ainda uma outra ferramenta que podemos utilizar, que são que é plots, portanto, é quantil em quantil, no fundo, é uma, é uma análise de quantil em quantil, que é o que aparece aqui representado do lado direito, da imagem, em que no fundo, o que é feito do ponto de vista gráfico é perceber de que forma os nossos dados se afastam daquilo que seria uma distribuição normal, expectável, quantil a quantil, que corresponde à linha que está aqui representada a meio do gráfico. E, portanto, nós vemos claramente que, por exemplo, neste exemplo amarelo, temos aqui no fundo, um desalinhamento dos nossos dados por comparação com aquilo que era a linha normal quando nós estávamos perante uma distribuição normal. Isto é uma situação de cauda à direita. Quando nós temos caudas à esquerda, temos no início do gráfico este desalinhamento. Ok? Portanto, uma outra ferramenta que nós utilizamos, para além da análise qualitativa, do olhar para o histograma, é esta ferramenta de quantil em quantil plot. Depois, finalmente, temos os tais testes estatísticos, os testes de Shapiro-Wilk ou Kolmogorov-Smirnov, como eu disse. Tem aqui uma imagem, no fundo, para ilustrar como é que nós no SPSS conseguimos fazer este tipo de análises, entrar na estatística descritiva, ir ali à zona do Explore e depois pedimos para fazer no fundo, para fazer a análise da variável dependente que nós escolhemos, neste caso ali aparece como pontos, e dizer que queremos analisar, o nome da variável chamava-se pontos, aplicar os testes estatísticos para avaliar se existe uma distribuição normal ou não. Ok? Quando nós estamos perante situações em que o teste não dá estatisticamente significativo, significa que nós estamos perante uma situação de distribuição normal. Quando ele dá estatisticamente significativo, nós estamos aqui, no fundo, no output do SPSS, é aqui que nós avaliamos, estamos perante, quando ele é estatisticamente significativo, estamos perante uma situação em que a distribuição não é normal. Um, é importante, temos aqui este exemplo desta análise feita com os dois testes estatísticos, em que existe aqui uma incongruência. Portanto, numa dá estatisticamente significativo, noutra não dá. Isto é relevante porque, novamente, nós lembrarmos que se fizermos a análise qualitativa, isto pode nos ajudar a decidir se vamos optar por testes não paramétricos ou testes paramétricos, porque os dois testes que foram aqui utilizados não são congruentes. Portanto, nunca desvalorizar a análise qualitativa através do histograma. Como eu vos dizia, esta questão da distribuição das nossas variáveis contínuas é um aspecto importante para nós percebermos quais são os testes que vamos utilizar, porque para utilizar testes paramétricos, aqueles testes que vulgarmente nós mais utilizamos, que mais conhecemos, como o teste de Student, o teste da Nova, são testes que obrigam a ter aqui alguns pressupostos serem cumpridos. O primeiro é então o pressuposto da normalidade, a nossa distribuição na nossa base de dados tem que ser uma distribuição normal da variável que nós estamos a analisar, variável contínua, tem que cumprir outro pressuposto, que é o pressuposto da homogeneidade de variâncias, ok? No fundo, a variância é, é, a variabilidade na distribuição dos nossos dados por comparação com a média dos nossos dados, ok? É basicamente o conceito de variância. Na verdade, nós podemos ter situações em que temos variâncias que não são homogéneas. Temos aqui este exemplo com esta imagem. Vamos imaginar que estamos a comparar uma determinada valor analítico em dois grupos distintos. Aqui, imaginem que são homens, neste grupo são mulheres, ok? Nós vemos que a média é diferente nos dois grupos, mas a variância é idêntica, ou seja, a forma como os dois grupos se distribuem em relação à média é idêntico. Portanto, existe aqui uma homogeneidade de variâncias. Na situação, na imagem à direita, nós verificamos que, apesar de, neste exemplo, até existir uma média igual, nós temos uma distribuição em relação à média
dos dados, né, relativamente a essa variável da nossa amostra, que neste caso tem uma distribuição menor e no caso da direita tem uma distribuição claramente maior. Portanto, não existe homogeneidade das variâncias nesta variável contínua que nós vamos analisar, por comparação com uma variável categórica, neste caso tem duas categorias, ok? Portanto, este pressuposto de homogeneidade de variâncias é um pressuposto que tem que ser cumprido para nós usarmos testes paramétricos. Hum, Como é que nós avaliamos a homogeneidade de variâncias? Novamente, recorrendo a um teste estatístico, chamado teste de Levine, que podemos utilizar o SPSS para quantificar este teste. E, na verdade, quando nós temos diferenças estatisticamente significativas, significa que nós estamos perante uma ausência de homogeneidade de variâncias. Quando elas não são estatisticamente significativas, significa que há uma homogeneidade de variâncias. Finalmente, temos a questão da independência, ou seja, os dados, a informação de cada um dos indivíduos deve ser independente e, portanto, aquela questão que falávamos no início, de poder haver uma agregação por clusters, pode comprometer a utilização de testes paramétricos. Se nós identificarmos que existe a distribuição por clusters, devemos evitar testes paramétricos porque podem induzir aqui alguns erros de análise. Hum, Outro conceito relevante, quando nós fazemos estamos a analisar a nossa base de dados e queremos, numa primeira fase, no fundo, descrever a informação que nós temos na nossa base de dados, é fazer uma análise descritiva das variáveis contínuas, e uma análise descritiva das variáveis categóricas. As variáveis categóricas, todos nós sabemos, é uma análise relativamente simples, utilizar a frequência absoluta e a frequência relativa, portanto, saber quantos indivíduos têm uma determinada característica da variável que nós estamos a analisar, e depois isso é em valor absoluto, e depois em valor relativo, por comparação com outro grupo de indivíduos, perceber qual é o peso relativo. Quando falamos em variáveis contínuas, então nós utilizamos a média ou a mediana. Vamos imaginar que estou a descrever a idade na população de doentes que eu estou a analisar. Se eu tiver uma distribuição que é uma distribuição próxima da distribuição normal, eu devo utilizar como medida de tendência central, ou seja, para descrever o que é mais frequente na minha, na minha população, devo utilizar a média. Ok? Se eu estiver a utilizar uma variável contínua, que a distribuição não é uma distribuição normal, tem cauda à direita ou cauda à esquerda, como vimos no início, é recomendado utilizar a mediana, porque a mediana é uma medida de tendência central mais robusta, porque é menos sensível a ser distorcida pelos extremos. Ou seja, pegando aqui neste exemplo, o exemplo aqui é a altura dos indivíduos. Nesta situação, eu tenho uma curva de distribuição normal e, portanto, a média e a mediana vão coincidir aqui no centro da distribuição do histograma, um histograma que tem uma distribuição simétrica. Neste que tem a cauda à direita, a mediana estará aqui, no percentil 50, ok? Mas a média vai estar mais à frente, acaba por ser distorcida pelos valores que estão à direita, na cauda. E por isso é que como forma de descrever variáveis contínuas em termos de medida de tendência central, eu devo utilizar, quando não tenho uma variável com a distribuição normal, eu devo utilizar a mediana. Depois, quando eu analiso estas variáveis contínuas, do ponto de vista descritivo, além de eu descrever a tendência central, eu tenho que avaliar a dispersão que a variável pode ter. E aqui posso utilizar várias ferramentas. Uma delas é a amplitude, que no fundo o que me vai avaliar é a diferença entre o valor mais baixo e o valor mais alto, obtido na minha amostra, na minha população. Eu posso utilizar a variância. A variância, no fundo, é uma média das diferenças entre a média e a observação de cada um dos indivíduos elevado ao quadrado, ok? Porque às vezes a diferença pode ser com sinal positivo, outras vezes com sinal negativo, dependendo do sentido em que for, e portanto, para anular o efeito do sinal na quantificação da variância, isto é elevado ao quadrado. Portanto, do ponto de vista técnico-estatístico, é assim que é calculada a variância, mas na prática o que ela nos quer dizer é que qual é a variabilidade que eu vou encontrar na distribuição
dessa variável contínua na minha amostra ou população. Eu posso utilizar, em vez da variância, o desvio padrão, que no fundo é a raiz quadrada da variância, e o principal objetivo é, ao fazer a raiz quadrada, eu consigo perceber qual é a dispersão, a variabilidade que eu tenho em relação à média, na unidade original, porque deixa de estar elevado ao quadrado. Portanto, se eu estiver, vamos imaginar que a média da idade numa determinada população são 35 anos. Se eu estiver a utilizar, se eu estiver a utilizar o desvio padrão, e se for o desvio padrão for 5, eu sei que são mais 5 anos em relação aos 35. Se eu utilizar a variância, vai ser um valor que está ao quadrado e, portanto, não está na mesma unidade que está a média. Daí que, na maior parte das vezes, é apresentado em termos descritivos o desvio padrão e não a variância. Finalmente, se eu estiver a utilizar portanto, se for uma variável, que é uma variável que não tem uma distribuição normal, e eu estiver a utilizar a mediana, então eu, para avaliar a dispersão, utilizo o intervalo interquartis. Ok? E utilizo o intervalo interquartis, no fundo, o que me vai dizer é qual é o percentil 25 e qual é o percentil 75 na minha distribuição de dados, uma vez que a mediana corresponde ao percentil 50. E, portanto, esse intervalo interquartis, normalmente representado com este tipo de gráficos de Box and Whiskers. Um, Relativamente aos outliers, como eu vos dizia, os outliers são importantes, nós conseguimos identificar, devem ser também descritos quando estamos a descrever uma variável. Aqueles casos em que nós consideramos que não é nenhum erro na nossa análise, nós devemos mantê-los. E a definição é de facto aquela que é mais consensualmente aceite, é que corresponde a 1,5 vezes o, o intervalo interquartis, portanto, se nós estimarmos o intervalo que vai entre Q1, o percentil 25 e o percentil 75, este valor que está aqui neste intervalo, multiplicarmos por 1,5, recuando, portanto, negativamente a partir deste valor, começamos a considerar outliers. Se nós andarmos para a frente, portanto, o intervalo interquartil vezes 1,5 a somar ao Q3, nós estamos a falar de outliers no sentido oposto, ou seja, no sentido ascendente ou no sentido descendente. Esta é a definição de outlier. Um, uma vez tendo falado aqui como nós podemos analisar a nossa base de dados. Primeiro, como é que a podemos construir, como é que podemos descrever as variáveis, saber como é que vamos recolher os dados. E depois de termos a informação toda, fazendo uma análise descritiva, saber quais são as ferramentas que temos à nossa disposição para fazer a análise descritiva das nossas variáveis, importa agora progredir para aquilo que é o nosso objetivo, na maior parte das vezes, nos estudos, que é fazer uma análise inferencial, ou seja, no fundo, tentar perceber se existe associação entre uma determinada variável e outra que nós estamos a analisar. Ok? Podemos fazer uma análise de duas variáveis categóricas, perceber, por exemplo, se o sexo e, hum, e a presença ou a ausência de uma determinada patologia, que também é sim ou não, se há uma associação entre essas duas variáveis, e estamos aqui a comparar duas variáveis categóricas. Podemos fazer uma comparação entre uma variável contínua e uma variável categórica, por exemplo, perceber se a média de idade é maior doentes que têm cancro da próstata por comparação com doentes que não têm cancro da próstata, ok? Aí estamos a comparar uma variável contínua com uma variável categórica e finalmente podemos comparar duas variáveis contínuas. Perceber, por exemplo, se um valor de PSA, por exemplo, uma análise, um valor analítico, se correlaciona, por exemplo, com outro parâmetro analítico, como, por exemplo, o valor da creatinina. Ok? Portanto, são situações em que nós vamos, no fundo, perceber se existe uma associação entre duas variáveis contínuas. Para fazer este tipo de análise, aqui a principal questão, se nós se pudéssemos ter a certeza ou ter a capacidade que estávamos sempre a analisar toda a população, a maior parte das vezes nós não precisávamos de ferramentas estatísticas, não precisávamos de fazer as tais inferências, porque nós observávamos se havia diferenças e se essas diferenças existissem, no fundo era a realidade, correspondia à realidade, porque estávamos a estudar a população toda. O problema é que, na maior parte das situações, a investigação clínica é feita com amostras e, portanto, quando nós queremos extrapolar
é que se as diferenças que objetivamos na nossa amostra, é provável que essas diferenças se verifiquem também na população, a população em estudo, aí é que nós recorremos a ferramentas estatísticas para a tal análise inferencial. E, portanto, convém compreender bem este conceito que é a análise inferencial, acima de tudo, é fundamental para nós extrapolarmos os resultados da nossa amostra para a população. Uma das primeiras ferramentas que nós podemos utilizar para fazer a nossa análise inferencial são os intervalos de confiança. Ou seja, nós vamos imaginar que fizemos um estudo com uma análise descritiva em que queríamos saber qual era a incidência de uma determinada patologia na população. Ok? Mas nós não tivemos capacidade de estudar a população toda, estudamos uma amostra. E, no fundo, nós queremos perceber se a incidência quantificada na nossa amostra corresponderá à incidência verificada na população. Nessas circunstâncias, nós devemos utilizar um intervalo de confiança. No fundo, o que nos vai dizer é, se nós extrapolarmos para a população, qual é o intervalo em que os dados poderão se verificar na população. A mesma coisa é verdade se não for uma análise descritiva, mas se for já uma análise em que nós estamos a tentar comparar grupos por exemplo, quantificamos, isto deve ter sido falado nas sessões anteriores, quantificamos, por exemplo, um risco relativo, como nós temos aqui neste forest plot, aqui do lado direito, ok? Em que na quantificação do risco relativo, o risco relativo na nossa amostra pode ter um determinado valor, aqui ver um exemplo, 0,54, aqui 1,58, mas a questão é se esse risco relativo, se nós quisermos extrapolar para a população, em que intervalo é que ele irá estar, ok? Pronto, o intervalo de confiança, no fundo, tem como objetivo exprimir-nos essa variabilidade que pode acontecer quando nós extrapolamos os nossos resultados para a população. O que é que depende o intervalo de confiança? Depende da própria variabilidade dos dados, mas depende também do tamanho da amostra. Portanto, nós sabemos que quanto maior a variabilidade dos dados, maior vai ser o intervalo de confiança, e quanto maior o tamanho amostral, menor vai ser o intervalo de confiança. Menos erro vamos ter associado à nossa avaliação, medição na nossa amostra. Portanto, em termos de interpretação, quanto mais estreito for o intervalo de confiança, mais precisa é a estimativa, quanto mais largo for o intervalo de confiança, mais elevada é a incerteza. Como eu dizia, isto pode ser aplicado a medidas de associação, como o risco relativo, o odds ratio, mas pode ser aplicado a muitas outras medidas, nomeadamente a medidas descritivas, como prevalências, incidências, em que, no fundo, a lógica é sempre a mesma. Se nós quisermos extrapolar os nossos dados para a população, aquilo que verificamos na nossa amostra, qual é o intervalo que é expectável que ele possa estar na população. Um aspecto importante, e por isso está aqui a bold no final do slide, é que ele é mais informativo que o p-value, ok? E nós vamos ver mais à frente porque é que isto acontece. Eu trago aqui a fórmula a qual se calcula o intervalo de confiança, só para nós compreendermos porque é que o que está escrito aqui no slide, nomeadamente que o intervalo de confiança depende da variabilidade dos dados e depende do tamanho da amostra, isto remete-nos para a fórmula. Ou seja, a fórmula do intervalo de confiança é calculada através da média, mais ou menos este valor de Z, que é um valor que é por nós definido em função do intervalo de confiança que nós definimos. Se nós queremos um intervalo de confiança a 95%, o Z assume o valor de 1,96. Se for 99%, 2,58. Na maior parte das vezes nós utilizamos intervalos de confiança a 95%. E depois, isto multiplica, o valor de Z vai multiplicar pelo o desvio padrão a dividir pela raiz do tamanho amostral. Ok? E, portanto, nós olhando aqui para a fórmula percebemos que se aumentarmos a variabilidade, portanto, tivermos um desvio padrão maior, o intervalo de confiança obrigatoriamente vai ser maior. Se, por outro lado, nós aumentarmos o nosso tamanho amostral, como o tamanho amostral, o n, aparece em denominador, à medida que este valor aumenta, o intervalo de confiança vai diminuir. Portanto, olhando para a fórmula, nós compreendemos com facilidade que, de facto, estes são os dois principais determinantes da variabilidade que o intervalo de confiança pode ter. Daí que, em muitas situações, nós temos intervalos de confiança que muitas vezes não são estatisticamente significativos, exclusivamente pelo facto de nós estarmos a utilizar amostras que são relativamente pequenas e não têm poder estatístico.
Daí que seja muito importante também no desenho do estudo nós escolhermos bem o nosso tamanho amostral, de forma a depois não termos dificuldades na análise estatística, porque não encontrarmos diferenças estatisticamente significativas, porque ele não tem poderes, no fundo, a nossa base de dados, o nosso tamanho amostral não nos permite ter poder estatístico suficiente para as análises que queremos realizar. No fundo, agora, para quebrar um pouco aqui esta sequência de slides mais expositivos, tem aqui dois exemplos que procura comparar aquilo que são, o, por um lado, a análise estatística, por outro lado, aquilo que é a relevância clínica que nós extraímos dos dados para as decisões que vamos tomar na nossa prática clínica. A primeira pergunta é: qual destes dois resultados inspira mais confiança? Ok? Nós temos dois resultados de risco relativo, em que temos o valor de 0,8 nas duas situações. Portanto, dependendo do que estiver a ser estudado, nós vamos imaginar que estamos a estudar um fármaco para uma determinada patologia. A utilização desse fármaco por comparação com outro, ou por comparação com a ausência de fármaco, placebo, deu 0,8, significa que à partida será protetor do evento, dos indivíduos desenvolverem o evento que estamos a estudar. E depois temos aqui o intervalo de confiança, que na primeira situação é 0,78, 0,82, na segunda é 0,30, 1,5. Ok? O primeiro resultado inspira mais confiança, no sentido em que é um intervalo de confiança que é mais curto, mais estreito, e, portanto, os resultados são mais precisos. Além disso, o próprio intervalo de confiança não intercepta o valor de 1. O que isto quer dizer é que, não interceptando o valor de 1, os resultados são estatisticamente significativos. E porquê que são estatisticamente significativos? Porque se nós extrapolarmos para a população, sabemos que o resultado, estamos 95% confiantes que o resultado vai ser algures entre 0,78 e 0,82 e, portanto, vai ser sempre abaixo de 1, portanto, vai ser sempre protetor. A conclusão que nós tiramos com a nossa amostra é uma conclusão que é extrapolável para a população. No exemplo inferior, aqui do 0,8, o intervalo 0,30 1,5, além da amplitude do intervalo de confiança ser maior, quando nós extrapolamos para a população, ele tanto pode ser protetor como pode ser fator de risco. E, portanto, não é estatisticamente significativo. Portanto, esta é uma interpretação relevante. Outra interpretação clínica. Temos aqui duas situações com dois riscos relativos. Um que é, portanto, ambos são, não, aliás, o primeiro é estatisticamente significativo, ou seja, o intervalo de confiança não intercepta o valor de 1. A estimativa pontual é 0,95. No exemplo de baixo, o intervalo de confiança intercepta o valor de 1, mas o valor é mais baixo, é de 0,7. Nós, se formos absolutamente rigorosos do ponto de vista estatístico, nós dizemos que apenas no exemplo de cima nós temos diferenças estatisticamente significativas, ok? Mas do ponto de vista de relevância clínica, se calhar a relevância é muito baixa, porque o valor é estatisticamente significativo, mas é muito próximo de 1. Portanto, entre ser, vamos imaginar que é ser exposto a um fármaco versus não ser, as diferenças são praticamente nenhumas, porque o valor é próximo de 1. Ok? Mesmo estando todo o intervalo ligeiramente abaixo de 1. Agora, no exemplo de baixo, em que nós temos 0,7, nós temos uma amplitude muito grande. O que isto nos quer dizer é que provavelmente temos um problema com o nosso tamanho amostral. E como vimos há bocado pela fórmula, acabamos por ter um intervalo de confiança grande como consequência disso. E, na verdade, a estimativa pontual é claramente abaixo de 1, e se formos olhar para o próprio intervalo de confiança, ele é quase todo abaixo de 1. E, portanto, do ponto de vista clínico, provavelmente esta situação é um resultado que terá mais relevância clínica, como algo, não estando absolutamente demonstrado pelos resultados deste estudo, mas como algo que possa acrescentar valor na nossa prática clínica e que provavelmente exigirá estudos mais robustos para confirmar, ok? Mas isto remete-nos aqui para a relevância. Uma coisa é a relevância estatística, outra coisa é a relevância clínica. Chegamos agora ao p-value. O p-value é de facto aquele valor que todos nós gostamos quando encontramos inferior a 0,05, quando estamos a fazer a nossa análise estatística. Significa que as hipóteses que nós elaboramos são hipóteses que estarão à partida a confirmar e existir diferenças estatisticamente significativas entre as comparações que estamos a fazer. Importa aqui compreender um bocadinho como é que este valor é calculado, a que é que ele corresponde. O p-value, a definição correta é a probabilidade de observar um resultado tão ou mais extremo do que o obtido, assumindo que a hipótese nula é verdadeira. Já iremos ver mais à frente o que é isto da hipótese nula. De que é que depende o p-value? O p-value depende do tamanho da amostra, depende da variabilidade dos dados e depende da magnitude do efeito. Ok? O que é
Portanto, o tamanho da amostra nós já vimos, é idêntico ao intervalo de confiança. Quanto maior for a nossa amostra, mais poder estatístico nós temos e, portanto, habitualmente é mais fácil pequenas diferenças serem estatisticamente significativas do que quando temos amostras mais pequenas. A própria variabilidade dos dados vai interferir aqui nos resultados, à semelhança do que acontecia no intervalo de confiança, e a magnitude do efeito. Ou seja, se eu tiver uma diferença grande entre os grupos, mais facilmente eu consigo encontrar resultados estatisticamente significativos. Fazendo então aqui a comparação do intervalo de confiança e do p-value. Nós podemos retirar conclusões de estudos olhando apenas só para o intervalo de confiança ou olhando para o p-value. E há vantagens e desvantagens de cada um deles. Se olharmos para o p-value o que ele vai fazer é testar a hipótese nula. Se o valor for inferior a 0,05, ele nega a hipótese nula e, portanto, significa que à partida nós temos diferenças entre os grupos. Porque habitualmente, se nós queremos demonstrar diferenças entre os grupos, nós assumimos que a hipótese nula é que os grupos são iguais. E se a probabilidade dos grupos for iguais for inferior a 5%, nós dizemos que provavelmente os grupos são diferentes portanto, isso é o que corresponde ao P inferior a 0,05. Portanto, ele testa a hipótese nula. Mas ele apenas permite avaliar, no fundo, fazer a análise do ponto de vista dicotómico, é significativo ou não é significativo. Não nos conseguimos extrair mais informação além desta. Não mede verdadeira, apesar de ele ser influenciado pela magnitude do efeito, ele não mede verdadeiramente a magnitude do efeito, ok? É dependente do tamanho da amostra, também já vimos isto, e pode ser enganador isoladamente. Se nós recuássemos aqui este exemplo, se nós calculássemos aqui um P, nesta situação, ele fosse estatisticamente significativo, nós dizíamos ok, há diferenças estatisticamente significativas, portanto, eventualmente aquela exposição é protetora. Mas nós não estávamos a olhar para a magnitude do efeito, nós estávamos a olhar para o valor do risco relativo, ok? E daí que o intervalo de confiança seja, de facto, em muitas situações mais relevante para a nossa interpretação clínica, porque ele, além de nos conseguir identificar se há diferenças estatisticamente significativas, ele estima-nos a magnitude do efeito, ok? E além disso, dar-nos alguma informação relativamente à precisão da nossa análise, porque o intervalo, quanto mais curto for, mais precisão nós temos na nossa análise. Daí que ele permita ter mais relevância, avaliar relevância clínica, e ele tem também em consideração a questão da significância. Pronto. Eu fui aqui ou ali falando na análise no cálculo do p-value, do que era a hipótese nula. Convém aqui descrever o que é este conceito de hipótese nula. A hipótese nula, é o que nós definimos, quando assumimos que não existe efeito, diferença ou associação. A hipótese nula é o ponto de partida de praticamente toda a análise estatística inferencial. Mas imaginar que eu quero comparar a idade entre doentes que têm cancro da próstata e doentes que não têm, ok? Eu estou convencido que os homens com cancro da próstata são mais velhos do que os homens que não têm cancro da próstata, ok? E é isto que eu quero demonstrar com a minha análise. Então eu assumo que a hipótese nula é os homens terem a mesma idade, independentemente de terem cancro da próstata ou não terem. Esta é a minha hipótese nula. Se eu aplicar os testes estatísticos para tentar corroborar ou refutar a hipótese nula, se a minha hipótese nula for refutada, ou seja, for pouco provável, for inferior a 5% a probabilidade da hipótese nula se verificar, então eu estou perante a hipótese alternativa, que é haver diferença entre os dois grupos. E é isso que o p-value nos procura calcular ou estimar. Portanto, a hipótese nula assume que não existe diferença, não existe efeito, não existe associação, é uma posição conservadora. Pegando aqui num exemplo, um novo fármaco versus o tratamento standard, a hipótese nula seria assumir não há diferenças entre os dois grupos, os que fazem o fármaco versus o que fazem o tratamento standard. Se eu estiver a comparar PSA e idade, é não existir associação entre o PSA e a idade. Se eu estiver a comparar a mortalidade entre dois grupos, é dizer que o risco de morrer é igual nos dois grupos, ok? Normalmente são estas as hipóteses nulas que nós construímos para depois utilizarmos os testes estatísticos que nos vão tentar refutar esta hipótese e se refutarmos a hipótese, ficamos com a nossa hipótese alternativa, que é aquela que nós geralmente queremos demonstrar. No fundo, a estatística inferencial, assente na maior parte dos testes estatísticos, paramétricos e não paramétricos, utiliza como base, para calcular o p-value estes conceitos. Obviamente que nós, quando utilizamos este tipo de testes, podemos cometer erros. Já, de certeza que já vimos descrito em várias situações
que estamos perante um erro tipo 1 ou erro tipo 2. O que é isto, o erro tipo 1? É quando nós rejeitamos a hipótese nula e ela pode ser verdadeira. Ok? Nós sabemos que a probabilidade disto acontecer depende do nível de significância que nós atribuímos. Se nós atribuímos um nível de significância de 0,05, significa que nós estamos dispostos a assumir uma possibilidade de falsos positivos de 0,05, ou seja, de 5%. Ok? O erro tipo 2 é quando nós estamos perante falsos negativos, é quando não rejeitamos a hipótese nula quando ela é falsa. Portanto, no fundo, é quando nós não conseguimos detectar um efeito que existe, e isso pode ser relevante na interpretação que nós fazemos dos nossos resultados. Finalmente, o poder estatístico, que é a probabilidade de detectar um efeito real, que é outra das medidas que nós utilizamos, corresponde no fundo, ao valor de 1 menos o erro tipo 2, que é designado em termos estatísticos como beta. Um, Passando então para os testes estatísticos que nós devemos utilizar em função das comparações que nós vamos fazer. Se nós utilizarmos variáveis categóricas, como falamos no início, ou seja, no fundo são proporções, estamos a comparar proporções, indivíduos fumadores versus não fumadores, por comparação com homens e mulheres. Ok? Perceber se há uma proporção maior de fumadores nos homens por comparação com as mulheres. Ok? Habitualmente, isto permite-nos construir tabelas de 2 por 2, tabelas de contingência, e o teste estatístico que nós utilizamos é um teste não paramétrico, é o teste Q quadrado. A não ser em situações de amostras pequenas, tipicamente amostras que têm numa no fundo destas opções A, B, C ou D, medições inferiores a 5, ou seja, um destes grupos tenha menos do que 5 indivíduos, nós não devemos utilizar o Q quadrado, mas devemos utilizar o teste exact de Fisher. Ok? Do ponto de vista da análise, no SPSS, nós recorremos novamente ao separador Analyze, vamos a Cross Tabs, selecionamos quais são as duas variáveis categóricas que queremos colocar, uma em linha, outra em coluna, e depois pedimos para o software estatístico aplicar os testes estatísticos que entendemos. Neste caso, escolhemos o Q quadrado e ele vai-nos apresentar os resultados. Talvez tenha aqui um output, mas não tenho, com um nível, e no final vai apresentar o valor de P, que nos vai dizer se a distribuição das proporções pelas duas variáveis apresenta diferenças estatisticamente significativas ou não. Portanto, para variáveis categóricas, ambas categóricas, nós utilizamos estes dois testes. Se eu quiser fazer uma comparação entre uma variável categórica e uma variável contínua, então, se a distribuição for uma distribuição normal, portanto, aqueles pressupostos que falamos no início da sessão se verificarem de uma distribuição normal, eu posso utilizar o teste t-student se for uma variável categórica que tem apenas duas categorias. Ok? Se for mais do que duas categorias, eu devo utilizar o teste da nova. E no fundo, um exemplo, eu quero comparar a média de idades nos homens, novamente o mesmo exemplo, homens com cancro da próstata versus aqueles que não têm cancro da próstata. Ok? Se eu assumir que a idade tem uma distribuição normal, porque eu fiz a análise e percebi que tem uma distribuição normal, eu posso usar o teste de student. E o que ele me vai fazer é que me vai comparar as médias entre os dois grupos e verificar se existem diferenças estatisticamente significativas entre a média entre esses dois grupos. Eu posso também utilizar o teste de student para comparar com o valor de referência. Ok? Nesse caso, eu utilizo o One Sample T-Test, em que eu quero comparar se o grupo que eu estou a analisar tem diferenças estatisticamente significativas na variável contínua que eu tenho em análise por comparação com um valor de referência. Ok? Aí, nesse caso, utilizo o Unsample T-Test. Na comparação dos dois grupos, uso o Independent Sample T-Test. E, finalmente, um ponto relevante é quando eu estou em situação em que os meus dados são dados que não são independentes, mas são emparelhados. Ok? O exemplo, eu tenho uma variável analítica, sei lá, o valor de creatinina, e é antes de começar a tomar um antihipertensor e depois de começar a tomar um antihipertensor. Eu vou comparar o valor da creatinina pré e pós em cada um dos doentes. Esta comparação pré e pós é sempre relativamente a cada um dos doentes. Portanto, são dados que estão emparelhados e, portanto, em termos de teste estatístico, eu devo utilizar o t-test, mas o t-test adaptado para amostras emparelhadas. É o paired samples t-test.
Ok? Pronto, não esquecer aqui os pressupostos que eu tinha dito anteriormente, pressuposto de normalidade e as variâncias que devem ser semelhantes, porque isto é um teste paramétrico. Como eu dizia, se a variável categórica tiver mais do que dois grupos, portanto, tiver três ou mais grupos, eu não devo utilizar o t-test, mas devo utilizar aquilo que é uma extensão do t-test, que é o chamado teste ANOVA. Novamente, isto é um teste paramétrico, tem que estar cumpridos os pressupostos de normalidade, que falamos anteriormente, e ele, no fundo, vai comparar a diferença das médias daquela variável contínua nas várias categorias da variável categórica. Ok? E habitualmente aqui a hipótese nula que nós queremos rejeitar é que todas as médias são iguais. Nós definimos como hipótese nulo todas as médias serem iguais. Se o valor for inferior a 0,05, significa que as médias dos três grupos não são iguais e, portanto, há diferenças estatisticamente significativas entre os três grupos. Nas situações em que eu não tenho uma distribuição normal e quero comparar variáveis, uma variável categórica com uma variável contínua, então eu devo utilizar os tais testes não paramétricos. Em situações de caudas à direita ou caudas à esquerda, se for grupos independentes e a variável for categórica se eu tiver dois grupos, então eu devo utilizar o teste Mann-Whitney. Se eu tiver, novamente, tiver uma variável categórica como uma contínua, mas eu tiver mais do que três grupos na variável categórica, não devo utilizar o Mann-Whitney, mas devo utilizar o Kruskal-Wallis. No fundo, o Mann-Whitney corresponde ao t-test e o Kruskal-Wallis vai corresponder ao teste da nova. Se eu tiver dados emparelhados, então eu devo utilizar o teste Wilcoxon. Ok? É o teste que habitualmente é utilizado em situações em que a distribuição não é normal na variável contínua. Um, do ponto de vista técnico, saber que estes testes são baseados em rankings e que não assumem os pressupostos de normalidade, portanto, é nessas situações que eles devem ser utilizados. Finalmente, eu querendo comparar duas variáveis contínuas, perceber se a idade e o valor de PSA se correlacionam um com o outro, eu posso utilizar coeficientes de correlação, que me vão avaliar se existe uma relação linear ou não entre uma variável e outra. E relação linear, quando eu estou perante um teste, que é um teste paramétrico, neste caso o coeficiente de correlação de Pearson, se eu tiver variáveis que não têm uma distribuição normal, eu devo utilizar o coeficiente de correlação de Spearman, em que aí já é baseado em rankings e não analisa verdadeiramente uma relação linear. Tem aqui exemplos de um scatter plot, portanto, aqueles gráficos de dispersão. Nós temos aqui uma correlação perfeita, ou seja, à medida que aumenta uma variável, a outra aumenta, exatamente na mesma proporção. Tem situações em que eu tenho uma correlação positiva, mas apenas moderada. Ok? Há alguma dispersão, apesar de nós vermos uma tendência de correlação entre uma variável e outra. Nesse caso, o coeficiente de correlação e se tivermos utilizado o Pearson é de 0,8. Aqui há uma dispersão muito grande dos dados. Parece haver uma tendência de correlação, mas uma coisa pequena, 0,3. E aqui, quando o valor é zero, não há correlação absolutamente nenhuma. Depois tem exatamente a mesma coisa em sentido simétrico quando eu tenho uma correlação negativa. Ou seja, no extremo oposto aqui à direita, à medida que aumenta uma variável, a outra variável vai, aliás, à medida que aumenta esta variável, no eixo das ordenadas, no eixo das abscissas, o valor vai crescendo. Ou seja, eu tenho uma correlação muito forte, mas é uma correlação negativa. E aqui tenho outros exemplos em que a correlação negativa existe, mas é mais fraca, havendo a tal dispersão maior dos nossos resultados. Pronto. Nós podemos, do ponto de vista qualitativo, fazer esta análise, olhar para os gráficos e perceber se existe esta correlação ou não, mas depois podemos quantificá-la utilizando estes dois testes, o teste de Pearson para distribuições normais, quando a distribuição não é normal, um teste não paramétrico, que é o coeficiente de correlação de Spearman. Depois de nós realizarmos toda a análise inferencial, o passo seguinte, habitualmente, nos estudos, é nós reportarmos os nossos resultados. E aqui é importante também termos uma ideia de como é que estes resultados devem ser reportados. Habitualmente, nas variáveis contínuas, desculpem, nas variáveis categóricas, nós devemos apresentar frequência absoluta e frequência relativa, como está representado aqui nesta tabela. Temos aqui os valores para, sei lá, neste caso a variável menopausa, estado de menopausa, pré-menopausa, pós-menopausa, ok? Temos aqui as frequências relativas, depois apresentamos à frente a frequência absoluta. Se nós estivermos a comparar se existem diferenças
nas variáveis que estão aqui em coluna, nesta alteração genética, comparando mulheres pré-menopausa com mulheres pós-menopausa, no fundo é uma comparação de duas variáveis categóricas, e eu vou calcular aqui o valor de P. Esse valor de P foi com base no teste de Q quadrado, a não ser que tenha aquelas características que obrigam a ser o teste exact fixture, e eu devo apresentar o valor de P à frente. Ok? Para, no fundo, descrever se as diferenças que nós encontramos aqui, que podemos identificar na nossa amostra, são diferenças que, se eu extrapolar para a população, estão estatisticamente significativas. Um, Se eu estiver a falar de variáveis que não são variáveis categóricas, mas são variáveis contínuas, por exemplo, aqui o valor do odds ratio, o valor de 2,12, que eu posso aqui calcular precisamente com uma análise aqui mais epidemiológica, em que eu procuro perceber se há maior chance desta categoria, destes indivíduos com determinadas características, terem o evento que está a ser estudado por comparação com os outros que não têm. Se eu depois quero perceber se o que eu encontrei na minha amostra é extrapolável para a população, se as diferenças que eu encontrei são extrapoláveis para a população, e eu calcular um intervalo de confiança, eu devo apresentar, sob a forma de tabela, à frente do valor do odds ratio que eu calculei para a minha amostra. Portanto, são aqui alguns exemplos da forma como os dados devem ser apresentados. Eu não tenho aqui em tabela nenhum exemplo das variáveis contínuas, mas habitualmente nas variáveis contínuas nós, quando a descrevemos, devemos utilizar a média e o desvio padrão à frente se tiver uma distribuição normal. Se for uma variável com uma distribuição que não é normal, é uma distribuição assimétrica, eu devo utilizar a mediana e o intervalo interquartil entre parênteses à frente. Ok? É a forma como nós habitualmente reportamos os nossos resultados. Aqui algumas limitações do p-value. Já falamos um bocadinho sobre elas. Não mede a importância, a relevância clínica. É mais relevante nós identificarmos, no fundo, o que nós conseguimos extrapolar para a nossa prática clínica através do intervalo de confiança. É influenciado pelo tamanho da amostra, pode levar a interpretações erradas, e por isso o p-value pode ser enganador em estudos grandes com um tamanho amostral muito elevado, porque pequenas diferenças que não têm relevância clínica absolutamente nenhuma. Vamos imaginar uma oscilação de valor de creatinina quando se inicia um antihipertensor, o valor pré e o valor pós, de 0,7 passar para 0,70 704, ou seja, 0,700 para 0,704, ok? E se o intervalo de confiança, os valores não se interceptarem, isto são diferenças estatisticamente significativas. Mas do ponto de vista clínico, ter a creatinina 0,704 ou 0,700 basicamente, do ponto de vista clínico, é exatamente a mesma coisa. E daí que muitas vezes, se eu só for ler o P e não for recolher mais informação que está reportada no estudo, ou então com base nos dados que eu estou a analisar, eu posso ser induzido em erro, ok? Pronto. Quando estou a falar de estudos mais pequenos, eu posso até ter diferenças que são clinicamente relevantes, mas como eu tenho um erro grande associado às minhas estimativas, por falta de poder estatístico, eu posso não identificar diferenças estatisticamente significativas, e eu, se só for ver o P, não percebo que este aspecto pode estar a suceder. E por isso é que não nos devemos centrar exclusivamente no valor de P, e devemos sempre olhar para os dados todos da nossa análise, e nomeadamente, se pudermos calcular intervalos de confiança, tanto melhor. Ahm, para terminar, tenho aqui só falar só rapidamente sobre alguns critérios que nós podemos utilizar. Isto é válido para a análise univariada, multivariada, mas era um dos objetivos aqui hoje da sessão, no fundo, saber como é que eu posso avaliar se um determinado estudo está bem construído ou não. Se estivermos a falar de ensaios clínicos, habitualmente nós utilizamos os critérios consorte, que no fundo nos ajudam a perceber, porque tem um esqueleto pré-definido de como é que o estudo deve ser desenvolvido, como é que foi a aleatorização, como é que foi a distribuição entre os grupos, que variáveis é que foram avaliadas. No fundo, constrói um checklist para nós percebermos se o estudo está bem construído ou não, e também nos ajuda, se formos nós a desenvolver o estudo, como é que nós o devemos reportar, porque esse mesmo checklist ajuda-nos no fundo, a estabelecer quais são os parâmetros que nós devem estar reportados na nossa publicação. Um,
A mesma coisa é válida para os estudos observacionais. Aí, no fundo, os critérios já não são os critérios de consorte, mas são os critérios de Strobe, mas têm basicamente o mesmo objetivo. Portanto, fundamentalmente são estes os grandes objetivos de nós utilizarmos critérios de consorte e critérios de Strobe. Mas eu diria que este é um tema que poderá ser explorado com maior detalhe noutras sessões, é menos relevante aqui para a análise multivariada. Como já estamos aqui a fazer uma hora, acho que está na altura de terminarmos. Eu propunha terminar aqui com dois ou três exercícios que procuram ilustrar alguns temas que nós fomos abordando na sessão. Basicamente, este primeiro exercício diz respeito a um estudo que avalia o impacto de dois tipos de cirurgia prostática, a técnica A versus a técnica B, nos níveis de PSA 3 meses após a cirurgia. Ok, a variável que está a ser utilizada é o PSA, como nós vemos ali pela vinheta do estudo. Estamos a comparar dois grupos independentes, são os grupos que fazem a técnica A versus o grupo que faz a técnica A versus o que faz a técnica B, e sabemos, porque fizemos uma análise da nossa, no fundo, da nossa amostra, e sabemos que a variável contínua, neste caso o PSA, tem uma distribuição que não é normal, uma distribuição assimétrica. Ok? Que teste de estatística é que nós poderíamos aqui escolher? Tem aqui várias opções: o t-test independente, o t-test emparelhado, o Mann-Whitney e o Q-quadrado. Ok? Nós, o Q-quadrado podíamos excluir pelo facto de nós estamos a comparar duas variáveis categóricas. Portanto, temos aqui uma variável contínua com uma variável categórica. Hum, Portanto, sobram-nos os outros testes. A dúvida aqui é se vamos usar um t-test ou vamos usar um Mann-Whitney. Nós vimos há bocado que o t-test não, é um teste paramétrico e, portanto, obriga a cumprir alguns pressupostos, nomeadamente um deles é que tem que existir uma distribuição normal. Portanto, nós facilmente conseguíamos perceber que nesta circunstância não era uma boa escolha utilizar o teste T-Student, mas devíamos utilizar um teste não paramétrico com uma variável categórica, só tem duas categorias, a técnica A versus técnica B. Devíamos utilizar o Mann-Whitney, ok? Que é o correspondente ao t-test, neste caso o t-test para amostras independentes. um, é o correspondente no teste não paramétrico. Portanto, a escolha correta seria o teste de Mann-Whitney. Outro exercício. Um ensaio clínico, aleatorizado, multicêntrico, avaliou a eficácia do novo fármaco, fármaco X, na redução da progressão tumoral em doentes com cancro da próstata localizado de alto risco. Foram incluídos 420 doentes e foi feita uma distribuição aleatória, porque é um ensaio clínico, de 1 para 1. Ou seja, dos 420 doentes, metade ia fazer um fármaco X mais o tratamento padrão, e a outra metade, dos 420 doentes, ia fazer apenas o tratamento padrão. O outcome que ia ser estudado no final do estudo, ao final de 24 meses, era avaliar o risco de progressão. Ok? Os resultados do estudo estão apresentados na linha seguinte. No fundo, temos ali um risco relativo, portanto, é diferente a razão entre o risco absoluto de progressão da doença no braço que fez o fármaco X mais do tratamento standard, por comparação com o braço que fez apenas o tratamento standard, dividindo um pelo outro, dá 0,78, o que significa que na nossa amostra nós percebemos que adicionar ao tratamento padrão o fármaco X diminui o risco de haver progressão da doença ao fim de 24 meses. A questão é que depois nós à frente temos um intervalo de confiança, e temos o valor de P. O intervalo de confiança é um intervalo de confiança que intercepta o valor de 1. Portanto, à partida, os resultados não são estatisticamente significativos, porque se nós extrapolarmos para a população, isto tanto pode ser conferir proteção, a utilização do fármaco X, como pode não acrescentar absolutamente nada, porque o risco relativo pode ser superior a 1, e bate certo com o valor de P, que é um P não estatisticamente significativo, um P de 0,08. E a questão é que nós interpretávamos este resultado. Uma das opções é o fármaco não tem efeito. A outra opção é o resultado é estatisticamente significativo. Outra opção seria existe um potencial benefício clínico, mas o estudo é inconclusivo. O estudo é inválido. Ok? O estudo, obviamente, não é um estudo inválido, é um estudo que está desenhado com uma metodologia que é uma metodologia subejamente conhecida e aceita, que é o ensaio clínico. Portanto, esta não seria uma opção correta. A questão aqui que se coloca é se nós vamos ler diretamente que o fármaco não tem efeito. Na verdade, as diferenças não são estatisticamente significativas, e, portanto, se nós arrumamos a opção B. Mas nós vemos que parece existir, na nossa amostra, existe um efeito protetor. E quando nós extrapolamos para a população, na verdade, a maior parte do intervalo de confiança é inferior a 1. E, portanto, nós provavelmente
podemos interpretar que pode eventualmente existir um benefício clínico, mas o estudo não teve poder estatístico para o demonstrar. Portanto, um estudo mais robusto, com mais doentes, pode ser um estudo importante para tentar, de facto, corroborar esta leitura que nós fazemos destes resultados de que poderá existir um benefício clínico. Portanto, isto está aqui para chamar a atenção que nem sempre um resultado negativo, do ponto de vista meramente estatístico, corresponde, na verdade, a um verdadeiro resultado negativo do ponto de vista clínico. Portanto, nós devemos sempre ter esta leitura crítica. E claro que não devemos suportar as nossas decisões clínicas com base em resultados que são inconclusivos como este, mas isto deve-nos levantar a hipótese de, provavelmente fazendo um estudo melhor, mais robusto, podemos ter, no fundo, corroborar ou refutar a nossa hipótese de que aquela utilização do fármaco, por acréscimo ao tratamento padrão, poderá ter benefícios clínicos. Finalmente, terminando com o último exercício, o estudo observacional transversal, que procurou avaliar a relação entre idade e níveis séricos de PSA numa coorte de 350 homens assintomáticos seguidos em consulta de urologia. Foram excluídos doentes com diagnóstico prévio de cancro da próstata, infecção urinária recente, manipulação prostática recente, porque são tudo fatores potenciais variáveis de confundimento para o valor de PSA. Os valores de PSA foram medidos numa única avaliação laboratorial. Como nós estávamos a comparar duas variáveis contínuas, ou seja, a idade e os níveis séricos de PSA, o teste estatístico que foi utilizado foi um coeficiente de correlação. No fundo, procurou-se avaliar se existia uma correlação entre as duas variáveis. Assume-se que, como foi utilizado a correlação de Pearson, que as duas variáveis teriam uma distribuição normal. E o valor de R deu 0,68, o intervalo de confiança 0,60 a 0,74 e o valor de P inferior a 0,001. Como é que nós interpretamos os resultados? Uma das opções é a idade causa aumento do PSA. Outra interpretação é: existe uma associação moderada a forte entre idade e PSA, sem prova de causalidade. Não existe uma relação clinicamente relevante e o PSA depende exclusivamente da idade. Ok? Pronto. Nós, quando estamos a estabelecer uma correlação, nós estamos só a dizer que existe uma associação entre uma variável e outra. E nós estamos longe de poder assumir que existe uma relação causal entre o efeito de uma variável na outra. Ok? Mais ainda quando nós estamos a utilizar um estudo transversal, que é um estudo em que nós não seguimos os doentes ao longo do tempo. Nós teremos uma fotografia apenas naquele momento. E, portanto, só dizemos, naquele momento, há uma correlação entre estas duas variáveis. E, portanto, dizer que a idade causa aumento do PSA, nós até sabemos, do ponto de vista clínico, que isso acontece. Há uma relação entre as duas variáveis, e que à medida que os homens vão envelhecendo, em média, o valor do PSA vai aumentando. Ok? Mas do ponto de vista formal, pela forma como o estudo está desenhado, nós não podemos dizer que existe uma relação causal entre um aspecto e outro, porque esta correlação só nos demonstra que há uma associação entre as duas variáveis e que essa associação é uma correlação positiva, ou seja, à medida que vai aumentando o valor de idade, vai aumentando o valor de PSA, porque o valor de R, do coeficiente de correlação, é um valor positivo. Okay? Não é o valor de 1, que era um coeficiente de correlação perfeito, mas é uma correlação que é moderada a forte, por ter o valor de 0,68. E é estatisticamente significativa porque o coeficiente de correlação de Pearson está contido num intervalo dentro da significância estatística e bate certo com o valor de P, que é um valor inferior a 0,01. Portanto, este último exemplo está aqui também para ilustrar hum, que a leitura direta apenas de uma análise estatística não nos deve permitir fazer uma inferência causal. Isso obriga-nos a outros pressupostos que devem ser cumpridos, que não são para esta sessão, são mais até da área da epidemiologia, mas que nós devemos ter em consideração, nomeadamente questões relacionadas com vieses que possam existir, questões com variáveis de confundimento. Todos esses pressupostos devem ser analisados e para nós estabelecermos uma potencial relação causal. E não é apenas uma associação estatística que nos estabelece essa relação. Muito bem, dava então por terminado aqui o webinar. Espero que tenha sido útil, no fundo, para análises que possam querer fazer do ponto de vista de investigação clínica. E não sei se, Joana, se temos aqui uma janela aberta para algumas questões que eventualmente possam existir. Muito obrigada, Dr. Luís. Para terminar, vamos então passar à fase de perguntas e discussão. Há aqui duas perguntinhas. A primeira:
Quando surgem outliers que parecem os reais e não por erro de registro, como é que recomenda lidar com eles? Porque disse há pouco que nunca deviam ser removidos automaticamente, mas é assim, mantém sempre, transforma a variável, reporta com isso em outliers. Como é que gera esta situação? Nós podemos fazer, se o peso dos outliers no total de casos que nós temos for muito pequeno, muito residual, nós podemos fazer uma análise de sensibilidade, que é fazer, no fundo, comparar a nossa análise com os outliers e sem os outliers. Se os resultados forem idênticos, nós podemos incluir os outliers, ok? Pronto. Se houver diferenças substanciais, elas devem ser reportadas, ou seja, deve ser reportada os resultados com o outlier com os outliers e sem os outliers. Habitualmente, quando o peso é pequeno, residual, acaba por não ter grande interferência na análise que nós vamos fazer. Ok? Se nós identificarmos que, na verdade, esses outliers correspondem a erros e conseguimos documentar isso, então nós devemos retirá-los, a não ser que consigamos corrigir os erros. Se foi, vamos imaginar, enganamos a pôr a vírgula. Era 2.3 e aparece 23, ok? Pronto, claramente, sei lá, uma distribuição do PSA. 23 é um valor alto de PSA. E nós identificamos, foi um erro, fomos reconfirmar e aqui esquecemos de pôr a vírgula. Corrigimos e fica resolvido o problema do outlier, ok? Agora, se nos parecer que foi um erro e nós não temos capacidade de ir buscar a informação correta, ok? Então aí nós devemos excluir, porque se consideramos que é um erro, devemos excluir esse indivíduo do estudo, ok? Uhum. Ok, muito obrigada. E a segunda pergunta, para nós sabemos na questão dos t-tests de amostras emparelhadas que precisamos de ter pares. Portanto, os missings são aqui um ligeiro problema, mas no restante dos testes, em relação ao missing data, quando é que considera aceitável uma análise por complete case e quando é que isso já pode mesmo enviesar seriamente os resultados? Além disso, que informação mínima sobre os missings é que espera ver descrita num artigo? Isso Diz isso. são perguntas muito pertinentes, perguntas cuja resposta não é fácil. Ou Pois. seja, os dados, nós não temos informação, o missing data é sempre um quebra-cabeças para qualquer investigador. Especialmente, isto acontece-nos com bastante frequência quando nós utilizamos bases de dados secundárias, ou seja, bases de dados que foram recolhidas para outro efeito que não o efeito do nosso estudo, e depois, quando vamos analisá-las, há muitas informações que nós gostávamos que estivessem lá para todos os indivíduos, e há vários que não temos essa informação. Novamente, aqui não há uma receita perfeita. E devemos novamente fazer a chamada análise de sensibilidade, ou seja, Uhum. comparar, incluindo esses indivíduos ou excluindo, porque muitas vezes esses indivíduos, se nós os excluímos na totalidade, excluímos informação que pode ser relevante para outras variáveis, em que esses indivíduos têm informação. E, portanto, estar a excluí-los completamente da nossa base de dados pode não fazer grande sentido. Incluindo na base de dados e não tendo informação para algumas variáveis, nós devemos comparar naquelas em que temos informação, com eles ou sem eles, se os dados variam substancialmente. E depois, outro aspecto importante é se, de facto, vamos imaginar que temos uma variável em que é 80% de missing data. A representatividade daqueles que lá estão pode ser uma representatividade que não é verdadeiramente aquilo que nós desejávamos, ou seja, não ser robusta. Vamos imaginar que eu utilizei uma amostra, uma estratégia de amostragem aleatória para recolher os indivíduos para o meu estudo. Ok? Se só 20% deles é que lá estão, essa a forma aleatória como eu recolhi a minha amostra pode estar claramente comprometida. Portanto, será que esses 20% que lá ficam são iguais aos 80% que não responderam àquela pergunta, que nós não temos informação? Podem não ser. E, portanto, isso pode comprometer, no fundo, um aspecto importante que é chamada validade externa do estudo, que é a nossa capacidade de nós extrapolarmos isto para a população. Portanto, não há aqui receitas perfeitas. Eu diria que valores, mas isso é aquilo que os ingleses chamam rule of thumb, aquelas regras pulgar, com missing datas inferiores a 10%, nós estamos tranquilos. Quando começamos a ter missing datas superior a esses valores, podemos começar a cometer alguns erros, ao estar a incluí-los no estudo. Pronto. São sempre situações que temos que analisar caso a caso, não há uma resposta, no fundo, perfeita para essa pergunta, mas eu entendo a pergunta porque todos nós que fazemos investigação clínica são as dores de cabeça que nós temos. Exatamente. Pronto, queria para terminar então agradecer muito ao Dr. Luís pela sua disponibilidade e pela clareza como trouxe este tema. Foi mesmo muito
impecável, excelente. Ficou muito claro que é realmente essencial. Falamos então do tipo de variáveis que temos em mãos, como é que apresentamos os dados de forma legível e, acima de tudo, como é que interpretamos com o tal bom senso sem cairmos no erro de confundir a significância estatística com a relevância clínica, efetivamente. Agradeço também a todos os colegas que estiveram connosco, em especial aos médicos internos, que continuam a ser um público central deste ciclo. Relembro que esta sessão marcou o início do módulo 3, análise de dados do ciclo Ferramentas que te ajudam a publicar, organizado então pela sub-região de Braga da Ordem dos Médicos. Para a semana a mais, boa noite a todos, bom descanso e até à próxima sessão. Obrigado, boa noite. Boa noite. Noite a todos. Ana, podes desligar a gravação, por favor? Estou a tentar, mas eu acho que já. Ah, não.